Já podemos louvar o seu nome, magnificar Ele. O culto desta noite, como deve ser, é cristocêntrico. Ele é o centro de todas as coisas. E nós viemos aqui com o objetivo único e exclusivo de adorá-lo na beleza da sua santidade. Estamos aqui, irmãos, nessa noite porque Ele é digno de ser louvado. Estamos reunidos nessa noite diante do Deus vivo. Não estamos aqui nesta noite apenas por um encontro formal. Estamos aqui porque acreditamos que Ele se faz presente nessa reunião. Amém. E nós estamos aqui nesta noite cultuando a Ele e aguardando a sua vinda, que é iminente. Nós acreditamos na doutrina da iminência. Jesus Cristo pode voltar ainda hoje, talvez antes do término desse culto. Então nós estamos aqui porque Ele preparou esta noite para nós estarmos na sua presença. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, toda a reverência, todo o tributo, aquele que é, que era e que há de vir. Então, irmãos, a sua palavra é a nossa esperança. E nós acabamos de ler o texto aqui, que o apóstolo Paulo remeteu à igreja que estava na cidade de Tessalônica, capital da província romana da Macedônia. Primeiro lugar onde o evangelho foi pregado no continente europeu. Quando nós lemos o capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que havia no coração de Paulo o desejo de pregar na Ásia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Cristo não deixou que ele pregasse na Ásia, mas à noite ele teve a visão de um homem da Macedônia, que dizia para ele: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Então a Bíblia diz que ele vai na direção da Macedônia. A Macedônia do mundo antigo, ela fazia parte da Grécia. Hoje a Macedônia ela faz divisão, ela está próxima, fronteira com a Grécia, mas era território, nessa época aqui, ainda era território grego. E o apóstolo Paulo, ele vai até a Macedônia, a primeira cidade de Filipos, uma das principais cidades da Macedônia. Depois ele passa por Tessalônica, capital da Macedônia, e por fim ele passa por Bereia. E a Bíblia diz que os crentes de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam aquilo que estava sendo pregado pelos apóstolos, para ver se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com as Escrituras. E é exatamente isso que nós devemos fazer quando a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada. Olhar para a Escritura, para ver se aquilo que está sendo falado se coaduna, está de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Então nessa noite me permita que, à luz desse texto, partindo de um pressuposto que nós estamos estudando na escola dominical, um trimestre que fala sobre avivamento, e também pensando que está sendo noticiado aí na mídia sobre um avivamento que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, numa universidade lá no estado de Kentucky, e parece que isso está se tornando, tomando proporções muito grandes. Em muitos lugares está sendo noticiado, pessoas estão viajando para lá para conferir se realmente se trata de um avivamento genuíno. E hoje nós já estivemos aqui pela manhã na escola dominical, relembrando alguns avivamentos esses que ocorreram no mundo. Então me permita nessa noite, aqui à luz da palavra de Deus, desse texto, da igreja de Tessalônica, ver algumas características aqui que são a marca de uma igreja que possui o avivamento genuíno, que é projetado pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo, haja vista o Espírito Santo ser a força motriz da igreja. O Espírito Santo é aquele que se faz presente, e nós somos avivados, nós sentimos a sua presença. E o avivamento genuíno, como foi falado também aqui na manhã, ele não passa, ele é contínuo, ele tem uma chama acesa, e ele continuamente vai se manifestando. Pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, pessoas vão confessando os seus pecados, pessoas vão sentindo a presença de Deus. O avivamento não está restrito apenas aos dons espirituais, mas também ao fruto do Espírito, mudança de caráter, mudança de comportamento, arrependimento de pecados,
cultos avivados com a exposição da palavra de Deus, pessoas que verdadeiramente vêm ao culto para magnificar o nome do Senhor e nome da igreja. O culto, quando tem um avivamento, ele é conhecido, porque a marca deste culto é a presença do Espírito Santo, os louvores e a explanação da palavra de Deus. Então, irmãos, nessa noite, perceba comigo algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo, juntamente com os seus cooperadores, Silas, Silvano e também Timóteo, ele está saudando a igreja que estava na cidade de Tessalônica, e ele diz que ele sempre dava graças a Deus por eles, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo tinha como marca do seu ministério orar por aqueles que estavam à distância, muitos deles que ele não teve mais oportunidade de encontrar por ocasião da sua prisão, mas ele sempre mencionava, ele sempre orava por eles. Nas suas cartas ele sempre gostava de elencar aquelas pessoas que o haviam ajudado no seu ministério. E uma das marcas de uma igreja avivada é que esta igreja, ela ora pelas pessoas que estão distantes, ela ora pelos missionários, ela ora pelas pessoas que estão enfermas, ela ora pelas pessoas que estão hospitalizadas, ela ora pelas pessoas que estão enlutadas, ela ora pelos seus vizinhos, ela ora pelas autoridades, ela ora pelos seus inimigos, ela ora constantemente sem cessar. Uma das marcas de uma igreja avivada é a oração, continuamente, é o círculo de oração, as irmãs do círculo de oração, a igreja que ora, a igreja que busca a face do Senhor, é uma igreja poderosa e avivada. A marca, uma das grandes marcas dos avivamentos do mundo foi a oração. Nós hoje podemos ouvir aqui as orações, os avivamentos que aconteceram no século XVIII, por exemplo, XVIII, através de John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, que buscaram ao Senhor. Diz a história que no século XVIII, ali no Reino Unido, os pregadores estavam pregando mensagens frias. Muitos deles acabavam de pregar uma mensagem e iam para os bares tomar uísque. As pessoas não sentiam mais a presença de Deus, as pessoas não conseguiam mais buscar a face do Senhor, ler as Escrituras, orar. Mas diz a história que esses 3 jovens, juntamente com outros, um dia tomaram uma decisão: nós vamos orar, nós vamos buscar a face do Senhor e nós mudaremos o teor das nossas mensagens. As mensagens que nós pregaremos deverão dizer que precisa haver arrependimento. E diz a história que depois de muitas e muitas noites e madrugadas de oração, numa madrugada, o Espírito Santo visitou o ambiente onde aqueles jovens estavam, e a partir daquele momento, um grande avivamento varreu o Reino Unido, ao ponto da rainha dizer assim: eu não tenho medo de um exército armado, mas eu temo a oração de John Wesley, de Charles Wesley e de George Whitefield. A igreja que ora é uma igreja poderosa. O apóstolo Paulo está dizendo: estava distante, mas estava orando pelos irmãos de Tessalônica. Observe, glória a Deus. Olha o que a Bíblia está nos mostrando aqui, a partir do versículo 3. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé. Na tradução de vocês aí, algumas Bíblias dizem a operosidade da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus Pai. Irmãos, acontece algo aqui nesse versículo 3, eu quero que você preste bastante atenção, que não acontece em nenhum outro lugar da Bíblia, das Escrituras. Se você começar a olhar essas 3 virtudes que nunca passam, que é mencionada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, você vai perceber que Paulo menciona em 1 Coríntios 13, mas essas 3 virtudes que nunca passam em 1 Coríntios 13, elas não estão em ação. Nós percebemos aqui que ele está mencionando as 3 virtudes que nunca passam, mas elas estão em ação, na prática. Observe, lembrando-nos sem cessar da obra ou da operosidade da vossa fé, do trabalho do amor e
da paciência, da esperança. Perceberam que as três virtudes que nunca passam estão em atividade na igreja de Tessalônica. Isso não acontece, nós não lemos na Bíblia, nem mesmo na igreja de Éfeso, que era dotada de grandes conhecedores das Escrituras, grandes teólogos que estavam ali, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, foi discipulada por Priscila e Áquila e Apolo, foi orientada, foi dirigida, pastoreada por Timóteo e também pelo apóstolo João, mas nós não encontramos também na igreja de Corinto, apenas é citada as três virtudes que nunca passam, mas aqui na igreja de Tessalônica, as virtudes que nunca passam, elas estão em ação, a fé, a esperança, o amor sempre colocado na prática. Às vezes o termo caridade é usado porque o amor ele é abstrato, mas a palavra caridade mostra o amor na prática, sendo praticado. Então nesta noite eu quero fazer uma reflexão em que cada um de nós possamos pensar: será que aqui em Tupã, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa, essas três virtudes que nunca passam estão em evidência, estão sendo colocadas na prática? Temos praticado, temos vivenciado. Isso também é característica de uma igreja avivada. Uma igreja avivada, essas três virtudes estão sempre em evidência. Podemos enxergar essas três virtudes sendo praticadas. Uma igreja que está em evidência, quando nós podemos dizer: olha, ali tem o avivamento, o Espírito Santo se faz presente. As três virtudes que nunca passam estão sempre em evidência. Nesta noite nós podemos dizer: a fé, a esperança e o amor faz parte da vida daquele que é avivado, daquele que é salvo, daquele que foi chamado pelo beneplácito da vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Se puder, por gentileza, um pouquinho só de retorno, por favor. Glória a Deus. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha aqui, irmãos, a paciência da esperança. A esperança não morreu. Há um ditado aí fora que diz assim: olha, a esperança é a última que morre. A nossa esperança está viva, porque ressuscitou ao terceiro dia. Estamos esperando a vinda de Jesus. A qualquer momento Ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. A igreja avivada, a igreja que busca os dons espirituais, a igreja que pratica o fruto do Espírito, a igreja que continua triunfante a cada dia. Vem tribulação, vem angústia, vem perseguição, vem perplexidade, vem enfermidade, vem caos, vem crises financeiras, mas a igreja continua buscando a face do Senhor, buscando na oração, louvando o seu nome, acreditando que a qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Observe, verso 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? Não foi a revista Veja que nos elegeu, não foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que nos elegeu, não foi o nosso vizinho, não foi os magistrados do Supremo Tribunal Federal. Quem nos elegeu foi Deus. Essa palavra aqui, dentro da gramática, está no genitivo, porque vem dele. Foi ele quem nos elegeu. Essa eleição aqui, ela não é individual. Essa eleição ela é coletiva. Nós estamos eleitos enquanto nós fizermos parte da igreja. A eleição não é para mim individualmente, é para a igreja coletiva, é corporativa. Enquanto é como uma embarcação, enquanto eu estou no barco, eu faço parte dessa eleição. Se eu saio do barco, a igreja continua coletivamente sendo eleita, mas eu individualmente não, porque a Bíblia não mostra em nenhum momento eleição para pessoas, para indivíduos, mas coletivamente somos eleitos, e há uma predestinação para os eleitos. Não é dupla, não é para condenação e para salvação. A predestinação para os eleitos é o céu de glória,
é morar com o Senhor, é estar nas mansões celestiais, é conhecer a pátria feliz, é deixar esta terra caída, esse mundo caído, e um dia estar para sempre em uma terra onde não há tristeza, não há enfermidade, não há angústia, não há enterro, porque lá a felicidade impera, porque o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, e é Ele quem governa aquela pátria. Você se sente eleito por Ele? Essa noite você pode glorificar o nome dEle, porque você foi eleito por Ele. A nossa eleição vem dEle. O apóstolo Paulo está dizendo para os crentes de Tessalônica: a eleição é de Deus, foi Ele quem nos elegeu. Se Ele nos elegeu, estamos seguros, estamos nas mãos dEle. Ele cuida de nós, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, Ele nos direciona, Ele nos mostra a sua vontade diretiva, como diz o Salmo 121, que Ele é a nossa sombra, a nossa direita, e não deixará os teus pés vacilar. Isso é vontade diretiva. Ele mostra o caminho, Ele dá a direção, Ele mostra através da sua palavra, e nós temos que andar com segurança, esperando nele, porque fomos eleitos para a salvação dele. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz, versículo 4, que essa eleição é antes da fundação do mundo. A eleição de Israel é desde a fundação do mundo. Observe que a igreja é antes de Israel, porque Israel, ao rejeitar Jesus, ele perde essa primazia. Quando nós lemos o capítulo 25 de Mateus, quando diz: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Esse texto não é para a igreja, é para Israel, desde a fundação do mundo. Efésios 1,4 nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. A igreja é antes, a igreja tem primazia, a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será arrebatada antes, a igreja não passará pelo governo do anticristo. Estamos aguardando. Se você ainda aguarda esta vida nesta noite, diga para ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 5: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. A palavra dinamis, poder, vem de dínamo, gerador de energia, e no Espírito Santo, e em muita certeza, não é pouca certeza, é muita, como bem sabeis, que tipo de homens fomos entre vós, por vossa causa. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja em Tessalônica: o nosso evangelho, o que nós pregamos e ensinamos vocês, não foi a vós somente em palavras, não é teórico. Evangelho não é teoria, evangelho é poder de Deus. Olha a palavra dínamo aí, a palavra dínamo, poder, ele está atrelado ao Espírito Santo, porque é Ele que dá esse poder para a igreja, é Ele que é a força motriz da igreja. Evangelho não é teoria, evangelho não é pensamento filosófico, evangelho não é artigo que os articulistas escrevem nos periódicos de cada semana. Evangelho é a palavra de Deus, evangelho são as boas novas de salvação, evangelho é notícia alvissareira, evangelho tem poder, evangelho é palavra de poder. Quando a palavra de Deus é pregada, as enfermidades não suportam, as pessoas são libertas, as pessoas se rendem aos pés de Jesus. Evangelho não é teoria, evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que nós estamos vivendo um tempo agora, isso também foi falado na escola dominical hoje, que há muitos evangelhos alternativos. Gálatas 1, 8 e 9 diz que se aparecer outro evangelho, o apóstolo Paulo diz, seja anátema. E ele diz, ainda que um anjo do céu, nós mesmos, ele diz, ou um anjo do céu, observe que não é um anjo caído, mas um anjo do céu, se você vier trazendo outro evangelho, seja anátema. O problema é que há muitos evangelhos alternativos, o evangelho híbrido, diluído, que está sendo propagado em muitos lugares, nas redes sociais. Parece que é evangelho. Quando você percebe, começa a ouvir, você fala, puxa, é evangelho. Os irmãos lembram daquele produto antigo, chamado Delorex? Dizem, isso aí é shampoo,
parece shampoo, mas não é shampoo. Parece evangelho, mas não é, são teorias, são pensamentos dos homens, são apenas filosofia, não são coach, mensagem de autoajuda, porque o evangelho de Cristo é poder, não é teoria. O evangelho de Cristo traz avivamento. O evangelho de Cristo tira o homem do monturo de lixo e coloca sentado no meio dos príncipes. O evangelho de Cristo, que tem poder, é como o irmão testemunhou aqui, estava no alcoolismo, mas ele tinha esperança, porque o evangelho resgatou ele e trouxe de volta para a igreja, porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho, ele traz esperança, ele levanta aquele que está caído, fortalece o fraco. Evangelho é poder de Deus, não é teoria. O apóstolo Paulo está dizendo: nós pregamos o evangelho que chegou até vocês não foi apenas em palavras. A igreja tem poder, irmãos. Está faltando autoridade para nós, autoridade para repreender as enfermidades. Isso falta até dentro da nossa casa, quando nós estamos enfermos. Repreender a enfermidade, repreender os demônios, dizer que o Senhor vai fazer algo na nossa vida e nós cremos, porque Ele está dizendo assim: com muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. Agora tem um detalhe: esse evangelho que tem poder, ele deve ser pregado e vivido por aquele que prega, porque é o que ele está dizendo: bem sabeis o tipo de homens que fomos entre vós. Nós pregamos, mas testemunhamos. Nós pregamos, mas vivemos aquilo que nós pregamos. Nós damos testemunho. Vocês nos conhecem e sabem quem nós somos. Por isso nós pregamos com autoridade. A Bíblia diz em Mateus 23, Jesus disse assim: os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei tudo quanto eles vos ensinam, mas não vos imiteis em suas obras, porque eles ensinavam, mas não viviam. Mas Paulo está dizendo: vocês nos conhecem, vocês sabem os nossos passos, sabem quem nós somos. Ele está dizendo: eu, Silvano e Timóteo, estamos pregando o evangelho que nós vivemos. Aonde nós andamos, vocês podem acompanhar o nosso testemunho, como diz Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6: e vós fostes feitos nossos seguidores, ou imitadores, na outra tradução, e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição ou tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Irmãos, aqui tem alguns princípios nesse versículo. Observe. É comum a gente ouvir hoje muitas pessoas dizerem assim: eu não sou seguidor de homens, eu sou seguidor de Deus. É comum às vezes o pregador dizer assim: olha, eu não tenho compromisso com os homens, eu tenho compromisso com Deus. Mas é claro que isso já começa errado, porque olha o que a Bíblia está nos dizendo, e Paulo vai falar em outro texto: vós sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele está dizendo: vós fostes feitos nossos seguidores, nossos imitadores, e do Senhor, porque é preciso ter referência aqui na terra. Nós temos compromisso com os homens, sim, porque nós estamos no mundo dos homens. Deus, irmãos, é o Senhor da igreja. A igreja, ela tem duas vertentes: ela tem a igreja organismo e ela tem a igreja organização. A igreja organismo é Deus que cuida, mas a igreja organização é cuidada pelos homens. Logo nós temos compromisso com os homens. Há referências que nós podemos nos espelhar, sim. Pessoas de caráter ilibados, pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram vocacionadas, pessoas que dão testemunho, pessoas que são de oração, pessoas que falam e vivem avivamento. Então nesta noite há uma palavra de Deus para o nosso coração. Procure andar e se aconselhar com pessoas que têm caráter elevado, pessoas que vivem os princípios da palavra de Deus. Procure pessoas que são uma bênção. Não é pecado, irmãos, ser discípulo dos homens. Nós devemos ser discípulos. A palavra discípulo no Novo Testamento, a palavra tetes, significa o seguinte: aquele que aprende com o seu mestre e coloca em prática. Nós devemos buscar pessoas de referência. É que hoje há um conceito tão equivocado
há muitos escândalos, muitos problemas, e as pessoas estão dizendo: olha, meu compromisso é direto com Deus. Não há esse compromisso direto. Nós temos compromisso com os homens. Isso é bíblico. Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. Olha o que a Bíblia diz. Ele diz assim: fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A palavra tribulação, na sua etimologia, significa falta de espaço. Você já pensou em estar preso dentro de um lugar, um dia de muito calor, sem poder se mexer ali dentro? Isso é tribulação. Isso é uma definição de tribulação. E ele está dizendo: vós recebestes essa palavra, vocês estavam atribulados, mas mesmo na tribulação, recebestes com alegria do Espírito Santo. O crente se alegra na tribulação, o crente se alegra na angústia. É difícil viver isso na prática, mas nós servimos o Deus vivo, nós servimos o Senhor Todo-Poderoso, e podemos nos alegrar nas tribulações, nas angústias, nos momentos de dificuldade. O Senhor está conosco, a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Versículo 7: de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia. Olha aqui, irmãos, olha o que a Bíblia está nos mostrando. Missões, eles não foram, por exemplo, apenas lá na Macedônia, na província da Macedônia, mas agora já é extensivo à província romana da Acaia, que tinha a capital, a cidade de Corinto, capital da província romana da Acaia. Eles não se restringiram agora apenas à Macedônia, mas agora começaram a se estender até a próxima província. O avivamento estava na vida deles, a palavra que eles receberam estava nos lábios deles, a alegria que eles tinham, eles queriam compartilhar com mais alguém, eles queriam que mais alguém conhecesse a palavra que eles haviam recebido, e eles foram se projetando, foram dando testemunho, como já havia sido falado pelo Senhor Jesus em Atos capítulo 2, capítulo 1, ficar primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo poder de Deus, e depois sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a missão da igreja, é o chamado da igreja. Fomos chamados para poder proclamar as boas novas de salvação, aonde nós estivermos. Somos testemunhas do Deus vivo, somos embaixadores do Senhor. Eles estavam agora não só na província da Macedônia, mas também se estenderam para Acaia. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 8: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. Agora observe, já não estava somente mais na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares da vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. É como um rastilho de pólvora, se espalhou. Se não está, começou na Macedônia, é um avivamento aqui que começa como um rastilho de pólvora, como aconteceu no dia lá de Pentecostes, que eram línguas repartidas como que de fogo, foi passando de um para o outro. O avivamento que estava em Tessalônica não se restringiu àquele lugar, mas passou para uma outra província, depois já foi mais adiante, depois já estava atingindo o mundo todo. E Paulo diz aos Colossenses que naquele tempo eles haviam pregado o Evangelho para todo mundo já. A igreja que ela é avivada, ela tem a palavra de Deus nos seus lábios e no seu coração. Onde ela chega, o nome de Jesus é proclamado, as pessoas dão crédito, as pessoas se convertem, porque a palavra de Deus é poder. Glória a Deus. Os irmãos já pararam para pensar? Pessoas aqui no Brasil receberem a notícia, irmão Paulo, que está acontecendo um avivamento aqui em Tupã, mas que esse avivamento não apenas se restringiu aqui, e de repente alguém ligar para o pastor Josué: pastor, tem um obreiro seu aqui em tal cidade, ele está avivado, tem um avivamento com ele, está atingindo a gente aqui também. Isso é o avivamento, isso aconteceu em Tessalônica, mas ainda pode acontecer hoje. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Abra a tua boca, fale sim a palavra de Deus, e deixa que o Espírito Santo faz o
convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. Nós não temos essa capacidade para salvar ninguém. Nós apenas pregamos, nós apenas vacinamos. É Ele que convence. Quando uma pessoa ouve a mensagem, a notícia alvissareira, entra em ação um mecanismo que o Espírito Santo implantou em todos os seres humanos, chama graça preventiva, graça preveniente. E nesse momento ele é tocado pela palavra de Deus, e aí acontece o que nós chamamos de sinergia. Ele responde se ele quer ou não, através do livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos responder se queremos a graça ou podemos resistir à graça. Quando a palavra de Deus ela é pregada, como estava acontecendo aqui na igreja de Tessalônica, as pessoas ouvem a mensagem, elas dão crédito à mensagem e elas se rendem aos pés de Jesus, confessam os seus pecados, se arrependem, dizem que Jesus Cristo é o Senhor, recebem Ele como Salvador, e o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Glória a Deus! Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem nobre, a tarefa nobre da igreja: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Evangelho, irmãos, simples e objetivo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Os 4 pilares do movimento pentecostal clássico. Estou caminhando para o fim. Observe, se espalhou de tal maneira a mensagem que já não tinha mais necessidade de falar alguma coisa. É como um fogo, você tenta, vai soprando, vai juntando os gravetos. Já viu aquelas pessoas fazerem fogo naqueles programas onde tem muito gelo, muita neve, lugares frios, o Alasca? Eles vão pegando aqueles gravetos, vão juntando, pegam o que eles podem ajudar ali, e eles vão colocando ali. Alguns vão pegando, tentam fazer através de pedras, e vão fazendo faísca até pegar. Eles vão soprando, e depois que pega, eles só vão cuidar para que o fogo não se apague. E Paulo está dizendo: nós não precisamos falar mais, se alastrou, a mensagem se alastrou, a mensagem já alcançou os povos, a mensagem passou além das fronteiras. É mensagem aqui, é missões transcultural, avançou além das fronteiras. Como nós podemos dizer aqui, começou lá na Suécia, depois que os missionários em 1910 ouviram, tiveram conhecimento da mensagem pentecostal, souberam do grande avivamento que tinha acontecido na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906, e depois que Deus falou com eles a respeito de Belém, que era aqui no extremo norte do Brasil. No dia 5 de novembro de 1910, eles embarcaram no vapor Clemente e saíram de Nova York em direção ao Brasil. No dia 19 do mesmo mês, eles desembarcaram em Belém, no Pará. A mensagem pentecostal estava nos lábios deles. Essa mensagem que aconteceu em Tessalônica era a mesma mensagem que tinha nos lábios dos missionários. E eles começaram a dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. E foi como um rastilho de pólvora. E nós estamos aqui hoje porque somos fruto desse grande avivamento, e estamos aqui nesta noite dizendo: a mensagem é a mesma, Jesus é o mesmo, a palavra é a mesma. Não pode mudar a palavra, pode mudar o garçom, mas não pode mudar a comida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco. Eles mesmos, Paulo estava dizendo: nós não estamos precisando nem falar mais nada, porque eles estão anunciando, eles receberam e estão passando adiante. Tipo de entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A idolatria foi deixada de lado. Eles conheceram o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que estabeleceu o limite no mar e nas ondas,
o Deus que controla as geleiras, a chuva, o Deus que derrama chuva sobre o lugar seco, o Deus que derrama o aguaceiro nas plantações. Eles conheceram o Deus que conta as estrelas e chama cada uma delas pelo nome, o Deus que estabelece todas as coisas, o Deus que controla a harmonia do universo. Eles conheceram, e o apóstolo Paulo, quando estava no Areópago, em Atenas, lá pelo capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, quando ele está discursando em Atenas, no Areópago, ele diz assim: olha, o nosso Deus, esse Deus que eu estou falando, que criou todas as coisas, Ele não está longe, Ele está perto, para que porventura vós tateando podeis achá-lo. Ele não está longe, Ele está perto, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui, mas nesse momento, Ele está lá em São Paulo, Ele está lá na América do Norte, Ele está na Europa, Ele está na Oceania, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, salvando almas. Glória a Deus. O Deus vivo e verdadeiro é o Deus da Bíblia, é o Yahvé do Antigo Testamento, é o Yahvé do Antigo Testamento, é o Deus que manifestou para Moisés no Monte Sinai, no meio da sarça, e ele perguntou: eu vou falar com o faraó e com o povo, mas quem eu vou dizer? Qual é o teu nome? Ele diz assim: diga para o povo, diga para o faraó, eu serei o que serei. Nós falamos eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Glória a Deus. Vai depender da circunstância, vai depender da dificuldade, vai depender do momento. Se vocês quiserem paz, eu serei o Yahvé Shalom. Se vocês estiverem precisando de alguém para representar vocês, eu serei o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Se vocês estiverem precisando de cura, eu serei o Jeová Rapá, o Senhor que cura. Se vocês precisarem de justiça, eu serei o Jeová Sideniku, ou seja, o Senhor de justiça. Glória a Deus. O que você está precisando dele nessa noite? O que você precisa que ele faça? Qual é o relacionamento que você tem tido com ele? Você acredita que ele é o Deus vivo? Você acredita que ele não está inerte nesse momento? Ele não é um Deus inanimado. Ele tem braço e as suas mãos estão estendidas. Ele está olhando para nós nessa noite. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele esquadrinha o nosso coração nessa noite. E a sua palavra vai até a divisão da alma. Glória a Deus. Vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar a seu filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Essa palavra aqui, irmãos, ela é muito importante, porque há uma palavrinha aqui no texto original, a palavra ek. Ek é uma preposição, significa tirar antes. Não é tirar no meio da ira, é tirar da ira. O que tem a ver isso, pastor Mauro? A igreja será tirada antes da grande tribulação. A igreja, no texto original, mas está dizendo tirar na tribulação. Não é como aqueles jovens, Azarias, Misael e Ananias, que foram tirados na fornalha. Eles foram na fornalha. Aqui não, aqui é tirado antes. Não é como Daniel, que foi na cova para ser tirado depois. Aqui o texto diz, tirado antes da ira. Glória a Deus, não é tirado na ira. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus, antes da grande tribulação. Quando iniciar a grande tribulação aqui, nós já estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Você tem essa esperança? Vai adorando, diga que Ele é santo, que Ele é grande, diga que você ama Ele nessa noite, dê glória para Ele, dê um aleluia, e diga para Ele: Senhor, aviva a minha vida. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Ele ainda é o mesmo Deus do apóstolo Paulo, o mesmo Deus que visitou a igreja de Tessalônica, o mesmo Senhor do Antigo Testamento que guiou os israelitas pelo deserto, que abriu o mar vermelho, que derramou o maná para que eles pudessem se alimentar, que trouxe codornizes do mar. Mar não tem codornizes.
significa que Ele traz alguma coisa de onde não tem, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele decreta e as coisas têm que acontecer. Glória a Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente, mas deseja receber esse Jesus como Salvador? Se tiver um sinal assim com a mão, tem alguém? Tem alguém que está afastado, mas deseja voltar hoje? Hoje é uma noite oportuna. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Tem alguém nessa noite? Se não tem, vamos orar. Glória a Deus. Que o Senhor nos avive a cada dia, na nossa casa, aonde quer que nós estejamos, da igreja, que nós sejamos um povo avivado, aguardando a vinda de Jesus. Soberano e eterno Deus, no nome do teu amado Filho Jesus, te louvamos por essa noite, pela oportunidade de te adorar, pelo culto, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade de cultuar o teu nome, pelo teu povo que reunido, que o Senhor continue conosco, nos sustente, nos dê direção, ânimo, Senhor. Aviva a nossa vida, aviva, Senhor, nosso ministério, aviva a nossa casa. Toca em nós nessa noite, que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que cada dia nós possamos andar na tua presença, com a certeza de que o Senhor vai voltar para levar a tua igreja, Senhor. Continua abençoando esse campo, esse ministério, pastor presidente, a sua família, Senhor, o anjo desta igreja, todas as congregações, todos os departamentos, que a tua mão esteja estendida e que nós possamos levar um avivamento onde quer que nós estejamos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.